Chegamos ao momento da pregação da palavra do nosso Deus e para isto nós convidamos o pastor Almir, que trará a mensagem. Em virtude da situação que enfrentamos e movido também por algumas perguntas que têm sido feitas, resolvi empreender um estudo sobre o que a Bíblia diz quanto a estas situações de calamidade. Então, vendo alguns termos das Escrituras, como praga, peste e semelhantes, resolvi estudar sobre o que a Bíblia diz sobre isso. Meu objetivo é entender como a Bíblia trata desse assunto, tentando não ser sensacionalista, achando ou apregoando que o fim do mundo tem chegado por causa disso, mas também buscando tirar lições do que a Bíblia diz para nós hoje. O primeiro estudo que fiz está publicado no boletim da igreja, distribuído hoje no grupo do WhatsApp da igreja, e que você também pode passar adiante, se assim achar adequado. O segundo estudo é esta mensagem que pregarei hoje à noite, baseada no texto de 1 Samuel, capítulo 5, 6 e até capítulo 7, versículo 2. Esta mensagem também é continuação da mensagem pregada hoje cedo, no capítulo 4 de 1 Samuel. Vamos ler a primeira parte da narrativa, de fato é a segunda parte da narrativa, a primeira foi o capítulo 4, mas no que concerne a hoje à noite é a primeira parte da narrativa, que é o capítulo 5 de 1 Samuel. Que diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a colocá-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as suas duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou todos os de Asdod, e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre o nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, e lhe nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom.
Sucedeu, porém, que, em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até ao céu. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos gratos por Tua palavra e reconhecemos nossa necessidade de sabedoria, de discernimento, para compreendermos, amarmos e vivermos esta palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como nós mencionamos pela manhã, os dois livros que nós temos em nossas versões de Samuel, 1º e 2º, formavam originalmente um único livro, escrito por um profeta, para mostrar ao povo de Deus que Deus havia feito uma aliança com o rei Davi e seus descendentes, mas que as bênçãos desta aliança só poderiam ser desfrutadas em obediência a Deus. Não eram recebidas automaticamente só porque eles tinham a dinastia. Essa parte aqui, capítulos 4, 5, 6 e até o 7, 2, narra um momento bem trágico da história de Israel. Talvez só superado em termos de tragédia com a destruição do Templo de Jerusalém, que ocorreria 5 séculos depois. O povo de Israel estava vivendo de forma desobediente a Deus, sem respeito para com Deus, sem honrar a Deus, e estava em guerra contra os seus inimigos, os filisteus. E achou que poderia controlar Deus, manipulando os símbolos que Deus havia instituído. Mas erraram e erraram feio. O símbolo que eles escolheram foi a arca do Senhor, de certo? O maior símbolo que eles tinham da presença de Deus. Eles, além de perderem a guerra, perderam também a arca. E o capítulo 4 termina dizendo que a glória de Deus, manifestada através da arca, havia sido exilada. E fica a pergunta: como Deus agiria diante disso? Como Deus reagiria quando sua arca, símbolo de sua presença e glória, símbolo do seu trono no tabernáculo, estivesse em terras pagãs, terra dos filisteus, e recebendo tratamento pagão? Deus há de demonstrar que, apesar do seu povo ser vencido por causa da desobediência, Ele, Deus, nunca é vencido. Nunca perde o controle das situações. Pelo contrário, Ele faz uso destas aparentes derrotas ou das derrotas do seu povo para manifestar a sua glória a outras nações. E é disso que vai tratar os capítulos 5 e 6 de 1 Samuel. Mostrar como Deus usa aquela situação de derrota do seu povo e aparente humilhação para ele, para mostrar que ele continua no domínio e no controle da situação e que, de fato, ele é o único Deus. Nesse capítulo 5, nós vemos que Deus traz calamidades para um determinado povo, no caso aqui os filisteus, para manifestar o seu domínio supremo. Deus permite que certas calamidades
atinjam certos povos, para forçá-los a reconhecer que Ele é o supremo valor, que Ele é a autoridade suprema. Vamos ver como isso acontece nessa narrativa. Os filisteus então tomaram a arca e levaram lá de onde a arca estava, em Ebenezer, o acampamento do exército israelita, trouxeram essa arca para uma de suas cidades, a cidade de Asdod. E, versículo 2, o narrador repete, eles tomaram a arca de Deus e pegaram esta arca e levaram para o templo de um deus que eles tinham, o deus Dagon. Eles fizeram então um trajeto de mais ou menos 30 quilômetros com a arca, desde Ebenezer até Asdod, e colocaram no templo do deus Dagon. Esse não era o único deus dos filisteus. Eles adoravam Baal-zebub em Ecrom, Astarote em outras cidades. Eles tinham outros deuses, mas o deus principal que eles tinham era o deus Dagon. De fato, esse deus já era adorado por outros cananitas antes dos filisteus chegarem. E os filisteus incorporaram esse deus ao seu panteão de deuses e o colocaram como deus principal. Tinham esse deus como deus das colheitas. Inclusive, esse templo deles vai perdurar até mais ou menos 3 séculos antes de Cristo. Então, mais ou menos uns 700 a 800 anos depois desse evento, eles ainda mantêm o templo do deus Dagon. E eles levam a arca lá para dentro, como um troféu. É como se eles tivessem conquistado um troféu. Subjugamos os deuses de Israel. E estamos trazendo esses deuses para a casa do nosso Deus. Agora, sem saber, eles estão repetindo um erro que eles haviam cometido anos antes, quando eles prenderam um dos heróis de Israel, Sansão, cegaram Sansão, obrigaram Sansão a trabalhar para eles e cometeram o erro de levar Sansão para dentro da casa do seu Deus. E aí o que aconteceu? Sansão derrubou aquele templo, que então foi reconstruído, e agora eles repetem o erro. A nova geração repete o mesmo erro. Acha que pode controlar Deus, pode dominar Deus, pode humilhar o Deus de Israel, o Deus das Escrituras. Então levam para lá e colocam numa posição abaixo do deus Dagon, na frente mais abaixo, como que dizendo, esse deus Dagon é maior do que os deuses de Israel. E aqui está a prova, nós ganhamos a batalha e nós trouxemos os deuses de Israel para aqui, para o templo do nosso Deus, para ele ficar, para que o nosso Deus mande sobre ele. Eles também estão esquecendo aqui um dos mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. E eles estavam fazendo mais do que isso, não apenas estavam colocando um outro Deus para a par com o Deus de Israel, mas estavam colocando acima do Deus de Israel. E Deus então vai começar a dizer para eles que, olha, o meu povo perdeu, mas eu não perdi. Eu vou mostrar para vocês que o meu povo, por causa da sua desobediência, perdeu a batalha, mas eu ainda estou no controle. E aí eles descobrem que o Deus da Escritura manda no Deus deles. Por quê? Eles deixaram lá a arca, deixaram o seu Deus acima e em frente à arca, dizendo, como que dizendo, o nosso Deus venceu e ele manda no Deus de Israel. E foram dormir. De madrugada, quando eles acordam, que entram no templo, o que é que eles veem? O Deus deles, caído de bruços, como se adorando, com o rosto prostrado em terra, como se estivesse adorando a arca, adorando o Deus de Israel. A ideia aqui é que Dagon, o Deus dos filisteus, ele mesmo,
está reconhecendo que o Deus de Israel é maior, que o Deus de Israel é quem manda mesmo. Tanto é que ele desceu do seu pedestal e se prostrou para adorar. Isso não foi feito por ninguém. E é interessante que nós temos aqui 2 milagres. O milagre da estátua, da imagem do deus Dagon, ter se movido e colocado o rosto em terra diante da arca, e ter feito isso sem se quebrar. Porque uma estátua que, se ela tivesse simplesmente caído, ela teria se partido. Mas isso não acontece. É como se alguém tivesse pego a estátua e colocado lá diante, né? E esse alguém foi Deus, agindo sobrenaturalmente, como um sinal para aqueles filisteus. Olha aí o que aconteceu. Vocês deixaram a arca lá, numa posição inferior, e Dagon se prostrou diante dela. Escutem o que ele está dizendo. O Deus de Israel é maior do que o Deus de vocês. Só que eles não enxergam isso. Não sei que explicação eles tiveram para isso, mas eles simplesmente pegam a imagem de Dagon e colocam de volta no local. Dagon precisa da ajuda deles para voltar ao seu lugar de aparente supremacia. E aí, deixam lá, prestam seus cultos durante aquele dia, vão dormir. E quando acordam de madrugada para abrir o templo no outro dia, o que eles veem? Dagon agora de novo caído. Mas agora ele está com as mãos cortadas. E a ideia aqui, Dagon não pode mais fazer nada. O seu poder foi aniquilado, suas mãos estão cortadas. Mas não só suas mãos, sua cabeça foi cortada. E o que isso quer dizer? Ele morreu, ele perdeu a guerra. Normalmente, quando um rei era vencido na guerra, ou um herói, ou um capitão, ou um líder, ele tinha a cabeça decepada. Anos depois, é isso que vai acontecer com outro herói dos filisteus, o gigante Golias. Quando Davi o derruba, próximo passo de Davi é correr, pegar a espada do gigante e cortar a cabeça. E aqui isso é feito com Dagon. Deus faz isso com Dagon. Era uma mensagem. Olha, o Deus de vocês morreu. Eu matei o Deus de vocês. Eu cortei a cabeça dele. E cortei as mãos dele. Para mostrar que ele não tem poder nenhum. Novamente, nós temos alguns milagres aqui, né? Como é que essa estátua cai e tem cortado direitinho apenas as mãos e o pescoço. O tronco estava intacto, estava lá. Normalmente, uma estátua dessa, se caída, empurrada por alguém ou por um vento, ela não seria partida desse modo tão certinho, tão jeitosinho, de apenas a cabeça e as mãos. Inclusive o narrador aproveita para explicar a razão, porque na época em que ele escreveu, as pessoas não pisavam na soleira. Quando elas iam entrar, que chegavam na porta do Deus e tinha soleira, elas pulavam. Por que faziam isso? Porque ali tinha se tornado um local amaldiçoado, porque ali a cabeça do Deus deles, e Dagon, e as mãos de Dagon tinham sido cortadas. Então eles não queriam pegar essa maldição, então eles pulavam ou passavam por cima, para não pisar lá na soleira. Agora, os filisteus ainda não reconhecem. 2 grandes milagres acontecem no templo do Deus deles e eles não reconhecem. Eles estão cegos ou não querem reconhecer, não querem admitir, não querem se curvar diante do Deus de Israel. Querem continuar com seu orgulho, com sua arrogância, de que eles são superiores e que o seu Deus é superior. E aqui o autor, de modo até irônico, vai repetir várias vezes, não sei se 5 ou 6 vezes, a expressão a mão
de Deus. As mãos de Dagon estavam cortadas, mas a mão de Deus começa a atuar, começa a agir. E agora começa a mexer com as pessoas mesmo. Tinha mexido lá com a imagem, com a estátua, mostrando que ele, Deus de Israel, era Deus maior do que aquela imagem, do que aquela estátua, que fazia o que queria, até cortava, derrubava e cortava. Mas eles não perceberam, Deus começa a mexer com as pessoas. Algumas vezes Deus nos avisa, mexendo com os nossos ídolos do coração. Deus começa a nos dar avisos aparentemente fortes, mas que não mexem tanto conosco. Avisos como que dizendo, olha, isso que você está confiando, nisso que você está colocando sua confiança, isso que você está colocando como supremo valor da sua vida, isso aí não tem tanto valor assim. Isso aí tem as mãos cortadas, isso aí pode morrer a qualquer hora. Algumas vezes nós fazemos isso. Nossa situação financeira, nossa própria saúde, nossa família, nossos filhos, nosso casamento. Muitas vezes nós apostamos demais nessas coisas, além do que deveríamos. Fazemos disso os nossos deuses, a razão da nossa alegria, a razão da nossa felicidade. Procuramos encontrar nestas coisas o valor da nossa vida, o valor da nossa personalidade, o valor da nossa pessoa. Muitas vezes usamos as nossas realizações no trabalho ou nos estudos, as nossas conquistas, para encontrar nisso um certo senso de valor para a vida, encontrar nisso uma razão de viver, uma satisfação, algo que nos diga, minha vida vale a pena, olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz, olha o que eu construí, vejam a família que eu estou edificando, e tantas coisas assim. E aí Deus permite uma crise, aqui e acolá, muitas vezes no casamento, com os filhos, no emprego, nas posses, como que dizendo, olha, família é importante, mas não é o mais importante. Filhos são um tesouro incalculável, mas não é o maior tesouro. Ter um bom emprego é algo bom, é uma bênção, mas não é a principal coisa da vida. Conquistar estudos, empreendimentos, isso é muito bom, são minhas bênçãos para você, mas não é o maior valor da sua vida. O maior valor da sua vida sou eu. Então Deus nos dá algumas indicações, mas nós muitas vezes estamos tão cegos com aquilo, nosso amor por aquelas coisas ou pessoas é tão grande, e muitas vezes nosso amor por nós mesmos é tão grande, que a gente não enxerga, a gente não consegue identificar. A gente acha que é uma crise que a gente pode mesmo consertar. Pegar aquele Deus e botar no lugar, achar que dá para consertar as mãos, inventar um meio de pular aquilo para que aquilo não aconteça com a gente, e coisas desse tipo. Aí Deus começa a agir mais forte. E aí, a mão de Deus pesa, verso 6, duramente, a palavra na minha versão traduzida como castigar, literalmente é pesar. Deus pesou a sua mão duramente com os homens lá de Asdod e os assolou, isso é, devastou. A ideia aqui é de uma calamidade que, se fosse na terra, teria deixado a terra deserta, mas aqui ela tem um uso figurado, está falando das pessoas. E Deus feriu estas pessoas com tumores, inchaços. A palavra fala, é uma palavra tirada da geografia, para montes. E ela fala então de algo no corpo que se torna um monte, que incha. Então que eleva-se, que se torna um monte. Então um inchaço, mas um inchaço um tanto supurento, que supurava. E quando você, no decorrer da narrativa, percebe que ratos também aparecem, nos indica que pode ter sido uma peste bubônica, a peste causada pelos ratos, que traz um inchaço nos gânglios linfáticos, na virilha e nas axilas, e provoca então, dependendo do caso, morte ou muita dor.
Agora sim, quando mexeu com a saúde deles, muito interessante isso, eles começam a ver que é a mão de Deus. Quando a vida é ameaçada, quando a permanência nesse mundo se torna uma ameaça, pronto, agora a gente abriu os olhos. Agora a gente descobriu, agora a gente está percebendo que tem Deus mesmo. É interessante nesses dias, né? Como nós temos visto, muitas vezes nas entrevistas, que até pessoas que de posição de não seguir a Deus estão dizendo que a gente tem que clamar a Deus, tem que pedir a Deus, tem que rezar, tem que orar. Bem, quando a coisa mexe com o corpo, mexe com a saúde, acaba acontecendo isso aí mesmo. E foi a mesma coisa ali com os filisteus. Aí eles reconhecem no verso 7, rapaz, isso é a mão de Deus. Segunda vez que a expressão aparece. É a mão de Deus que está ferindo a gente e ferindo o nosso Deus também. Agora eles ligam. A mão de Deus não só feriu a gente também, feriu o nosso Deus Dagon também. Aí eles fazem uma reunião de emergência interessante. Eles convidam os mensageiros, certo? Os líderes das 5 cidades, cada cidade tinha um príncipe, e eles chamam, olha, e agora o que a gente faz? A gente ganhou essa arca, nós vencemos e trouxemos essa arca, mas olha aí o que está acontecendo. O que a gente faz com ela agora? Não é mais um troféu de conquista, é um troféu que está dando problemas. O nosso Deus está perdendo agora com esse troféu aqui dentro. O que nós vamos fazer? Parece que a liderança não quer admitir que a peste ali tinha sido causada pela mão de Deus. Estão achando que é só uma coincidência. Faz o seguinte, já que vocês estão apavorados aí, pega essa arca e leva lá para outra cidade. Leva para Gate, ficava a 19 quilômetros de Asdod. Então lá vai a arca sendo levada para Gate, e aparentemente os príncipes estão achando. Eles vão ver que não é nada disso. Foi uma coincidência, essa peste deve ter chegado por outros motivos aí. A gente lida muito aqui na costa com os povos do mar, deve ter sido algum navio aí, vindo de outros povos que trouxe esses ratos, e aí, então foi isso aí que aconteceu. Aí a arca vai para Gate. Aí depois de terem levado, pela terceira vez aparece, a mão do Senhor foi contra aquela cidade. Com muito grande terror. Pesou muito. Feriu os homens, sem distinção. Desde o pequeno até o grande, rico, pobre, sem distinção. Todos foram feridos. Com esses inchaços, com esses tumores. E houve um estado então de confusão e tumulto. E agora? Bem, a ordem dos líderes foi, pega a arca daqui e leva para outra cidade. Aí eles levam para Ecrom, a próxima cidade. Quando chega lá, o povo de Ecrom já está como que alertado. Não, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Se essa arca entrar aqui, nós vamos nos matar. Vocês estão trazendo a arca para cá, a arca do Deus de Israel, para matar a nós e ao nosso povo. Como nós vamos fazer isso? É interessante que o trajeto da arca se torna uma parada de vitória, não de derrota. A arca, como troféu, está sendo levada de lugar para lugar, mas não para que os filisteus festejassem a sua vitória, e sim para que Deus manifestasse: quem venceu fui eu. Quem dirige as situações sou eu. Então eles saem carregando essa arca agora de lugar para lugar, e em cada lugar não traz alegria, e sim pavor e doença. Aí eles decidem fazer uma segunda reunião. Mandam de novo mensageiros, reúnem aí os líderes. O que a gente faz? É devolver a arca. Não pode continuar conosco a arca do Deus de Israel. Que ela volte lá para o lugar dela, ela tem um lugar dela, agora a gente reconhece. Ela tem o seu próprio lugar, a gente não pode simplesmente se apropriar dela. Porque senão vai continuar matando a nós e ao nosso povo. Porque haveria de ter terror e morte
aliás, porque havia terror e morte em toda a cidade. A cidade de Ecrón, então, antes da própria arca chegar lá, ainda estava nas portas, a cidade já estava sendo duramente castigada. E aí essa primeira parte termina explicando que aqueles que não morriam tinham esses tumores que causavam uma dor tão grande que era como se eles gritassem para que o grito chegasse até os céus. Deus é soberano, não admite ser ignorado, não admite ser tratado com indiferença, não admite ser desprezado. Ele tem falado, ele tem alertado de maneiras mais suaves, de maneira mais brandas, de maneira algumas vezes um tanto dura, mas não tão pesada. Mas quando os filisteus ignoraram isso, a mão de Deus pesou e trouxe esta calamidade. É interessante nós percebermos quantas coisas de valor que a gente tinha, ou que a gente considerava pelo menos de valor, a gente está sem elas agora, né? Estamos sem jogo de futebol, estamos sem jogo de basquete, estamos sem nenhum esporte na televisão, sem poder ir ao shopping, sem poder ir ao cinema, sem poder tanta coisa, e a gente descobriu o quê? Que a gente vive, que essas coisas nem são tão importantes assim, né? Talvez antes alguns de nós achassem, não, sem isso aí eu não vivo. Rapaz, se não tiver um jogo no domingo para eu assistir, se o meu time não jogar, ou se não acontecer isso, ou se não acontecer aquilo, a semana fica sem graça. Ah, mas se eu não fizer um passeio no shopping e comprar alguma coisa, ou se eu não for no cinema, ou se eu não adquirir isso, ou não adquirir aquilo, não sei o que vai ser de mim. Está aí. Estamos passando. Tudo foi tirado, e foi tirado de modo tão repentino, né? Não deu nem para se preparar muitas vezes, né? Tão brusco, né? Tirou, essas coisas foram tiradas de nós por um tempo apenas, né? A gente espera. Mas a gente espera que seja tempo suficiente para a gente matar os dagons da nossa vida. Para a gente tirar estes valores da posição de supremacia. Da posição de que sem isso a vida não tem graça. Sem isso a vida não vale a pena. Pessoas que teriam que ter uma ida ao bar, ou a uma festa, ou a uma balada, porque senão a semana não teria graça, a semana não valeria a pena. E agora? Está sem isso. Está sem essas coisas. E está vivendo. Deus está nos mostrando: o que vocês precisam para viver é de mim. Ponto. É disso que vocês precisam. De mim. Eu sou a vida de vocês. E através de mim é que vocês podem desfrutar correta e adequadamente das outras coisas. Nós que acreditamos tanto, né, na ciência, na tecnologia, que com o advento do iluminismo, do racionalismo, que criam esse humanismo que coloca o homem no centro, que diz que nós, no devido tempo, estamos sempre progredindo, avançando, e vamos descobrir curas para as diversas doenças, soluções para os diversos problemas. Chegamos a um ponto de ter que ensinar as pessoas a lavarem as mãos. Que absurdo. A lição mais importante que as pessoas nesses nossos dias têm que aprender não é como usar um celular, usar um computador, usar isso. Não, é aprender como lavar as mãos. Isso é Deus nos humilhando.
É Deus nos dizendo: a tecnologia é boa e não estou contra ela, tanto é que nós estamos usando-a nesse momento, mas ela não resolve todos os problemas, ela não dá vida, ela não fornece vida. A ciência é boa, Deus está dizendo, fui eu que criei, mas ela não é deusa, ela não tem a capacidade de dizer o que é certo e o que é errado, ela não tem o poder de julgar a minha palavra e dizer isso aqui é, aquilo ali não é. Não, Deus sou eu, quem manda sou eu, inclusive na tecnologia, na ciência e em tudo mais. A vida de cada ser humano está nas mãos de Deus. Os filisteus precisavam reconhecer isso quanto ao Deus deles, Dagom. E nós precisamos reconhecer isso quanto aos nossos deuses, que muitas vezes, inconscientemente, nós cultivamos, nós incorporamos, nós trazemos para dentro do nosso coração a crença no poder do dinheiro, que se tivermos dinheiro para fazer um plano de saúde, que se tivermos dinheiro para fazer um seguro de carro, um seguro disso ou um seguro daquilo, se tivermos dinheiro suficiente na poupança para termos uma boa aposentadoria, pronto, nossa vida não terá problemas. Aí está. Que plano de saúde pode socorrer ou resolver os problemas que estamos enfrentando agora? Que seguro garante alguma coisa contra isso? Nada. Deus não está dizendo que a gente não deve ter essas coisas, mas Ele está querendo nos dizer: sem mim isso aí é nada. Sem mim isso aí é um Dagom que cai e se arrebenta, impotente e morto. Diante disso, os filisteus decidem devolver a arca. 7 meses essa história toda está acontecendo. Quando a gente lê, talvez fique a impressão, por causa da técnica narrativa, de que aconteceu tudo muito rapidamente. Mas não, foram 7 meses a gente chegar a acontecer. É como se Deus estivesse dando tempo, esperando, prestem atenção, olha o que eu estou fazendo. Aí depois de 7 meses, eles não aguentam mais, aí eles chamam os seus sacerdotes, os seus adivinhos e dizem: olha, o que a gente faz agora? A gente tem um problema com essa arca aqui, essa arca do Senhor. Ela se tornou um problema para nós. A gente quer devolver, mas a gente não sabe nem como devolver. A gente quer mandar ela de volta para o lugar que é dela. Já não é algo que nos produz alegria, uma sensação de vitória. Mas ela está acabando com a nossa vida, acabando com o nosso povo, acabando com as nossas cidades, acabando com a nossa terra. Nós vencemos Israel, sim, mas não vencemos o Deus de Israel, não. É Ele que está vencendo a gente, é Ele que está matando a gente. Todos aqui reconhecem que o Deus de Israel não havia sido vencido. Embora a arca tivesse sido capturada, Deus não havia sido conquistado. De fato, o capturar a arca tinha se tornado um problema muito grande para eles. Deixe-me ilustrar isso em termos de hoje. Nós capturamos muito conhecimento científico, por exemplo, muito conhecimento na área da tecnologia, na área da medicina. Nós dominamos esse conhecimento. E aí nós achamos que por termos dominado esse conhecimento, pronto, agora nós conseguimos explicar tudo, agora nós conseguimos resolver tudo, agora nós conseguimos dominar tudo. Aí o que a gente descobre? Que esse conhecimento que a gente dominou, além de não poder nos socorrer, muitas vezes acaba se voltando contra nós, acaba criando mais problemas, acaba criando mais dificuldades, acaba colaborando para que o problema se alastre, para que o problema avance. Eu vejo um paralelo grande aqui. Eles capturaram a arca e pensaram com isso ter dominado Deus. E agora eles estavam no controle de tudo. Mas não.
Eles era um grande problema agora para resolver. Vamos sempre lembrar disso. Que qualquer avanço que façamos na área da ciência, da tecnologia, como humanidade, isso deve-se a um universo criado por Deus, que contém razão, que contém lógica, que contém causa e efeito, e que ele é assim porque Deus o dotou disso, e Deus o mantém com isso. E que jamais podemos usar este conhecimento para nos voltarmos contra Deus, para dizer, não precisamos de ti, não precisamos mais de Deus para explicar a existência do mundo, temos a teoria da evolução. Nós precisamos mais de Deus para explicar isso ou aquilo, agora a gente tem a ciência. Jamais podemos fazer isso. Porque quando fazemos isso, este conhecimento, essa aquisição, se torna o Deus da nossa vida e se volta contra nós, para nos destruir. Os sacerdotes e os adivinhos ali aconselham como é que eles devem devolver a arca. Olha, quando vocês devolverem a arca, não mande ela sem nada não. Vocês têm que pagar uma indenização. Vocês têm que mandar uma oferta pela culpa. Vocês causaram grande prejuízo. Vocês roubaram algo que não pertence a vocês. Vocês têm que fazer uma compensação. Vocês têm que fazer uma oferta pela culpa. Tem que assumir a culpa de vocês. É como se vocês estivessem dizendo, nós erramos sim. Quando nós pegamos a arca, trouxemos para cá, colocamos lá dentro do templo do nosso Deus, como se fosse um Deus inferior, nós erramos. Nós somos culpados. O sacerdote diz, é assim que vocês têm que fazer. Começar, além de devolver a arca, reparar o erro. E aí, não vai haver mais razão para Deus aliviar a mão, mais uma vez aparece aí, e deixar vocês curados. Então vocês têm que fazer isso. E a oferta que vocês vão dar pela compensação, o que a gente manda aí? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer 5 imagens de ouro dos tumores. 5 cópias de ouro que imitam os tumores, imitam então aqueles inchaços. E 5 imagens de ratos, porque são eles que causam os tumores. 5 porque somos 5 príncipes, 5 cidades. Interessante que essa lei da compensação havia sido mandada por Deus lá em Levítico, capítulo 5, versos 14 a 16, para o seu povo. Mas os filisteus aqui têm consciência disso. A gente não pode simplesmente devolver a arca e dizer, olha, estamos devolvendo, agora entre nós está tudo bem. Não, espera aí. Vocês têm que devolver e dizer, nós erramos, nós pecamos. E a gente está mandando aqui, que era algo de valor, você imagina, 10 peças de ouro puro, né? 10 peças de ouro puro, 5 tumores e 5 ratos, eles deveriam enviar. É interessante que quando eles falam dos ratos, eles mencionam que esses ratos tinham destruído a terra deles, avassalado a terra deles. Então aqui houve um prejuízo, tanto de saúde como econômico, certo? A economia deles também foi atingida. E eles deveriam fazer isso, e ao fazer, eles deveriam reconhecer a glória de Deus. Verso 5, certo? Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão, novamente, de cima de nós, e do vosso Deus e da vossa terra. A mão de Deus está pesando. Pesando sobre nós, pesando sobre o nosso Deus Dagon e pesando sobre a nossa terra. Acabando com tudo. A gente deve dar glória a Deus. Aqui é um jogo de palavras, porque na língua original a palavra glória
e a palavra pesar são a mesma palavra. Então, Deus está trazendo a sua glória de forma pesada sobre nós. Esses juízos é a manifestação da sua glória, do seu poder, do seu peso, de quem manda é Ele. E nós precisamos agora nos curvar e reconhecer que Ele merece a glória. Que a glória de fato é dele. Que todo o peso da existência está com Ele. E vamos fazer isso devolvendo a arca, reconhecendo o nosso erro, fazendo a devida compensação por isso. Os sacerdotes e adivinhos vão mais longe, no verso 6. Por que vão endurecer o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o seu coração? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, não os deixaram ir e eles se foram. E aqui aparece novamente uma terceira nuance do jogo de palavras. Endurecer é a mesma palavra para pesado e glória, certo? Um coração pesado é um coração duro, coração que não se dobra. Glória é algo de peso, algo que vale a pena, algo que tem valor. E pesar a mão é manifestar o seu poder, a sua glória. Aí eles estão dizendo, não sejam como os egípcios não sejam como Faraó não. Eles teimaram, eles endureceram o coração, eles quiseram que a glória estivesse no coração e não se curvaram diante de Deus. E o que aconteceu? Deus os tratou tão mal, e é o que eles estão dizendo, Deus enviou todos aqueles castigos, e no final, eles tiveram que deixar o povo sair de qualquer jeito. Perderam de todos os jeitos, perderam o povo, e perderam porque o Egito ficou destruído. Não vamos fazer a mesma coisa, não vamos fazer a mesma coisa com a arca, vamos deixar essa arca ir embora logo. Não vamos teimar, não vamos endurecer o nosso coração. Vamos nos curvar diante da glória de Deus. Agora é interessante que quando a gente lembra do Êxodo, que é o que eles estão citando aqui, no capítulo 9, nos versos 15 e 16 de Êxodo, Deus diz que para o faraó, através de Moisés, que ele havia feito aquilo para manifestar o seu nome entre as nações. Capítulo 9, versos 15 e 16, Deus diz assim através de Moisés para o faraó: pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. E aqui a gente está, 400 anos depois, 4 séculos depois, um povo pagão, lembrando, olha lá o que aconteceu com o faraó. Os propósitos de Deus vão sempre se cumprir. Os propósitos de Deus vão sempre se cumprir. Ele fez tudo aquilo no Egito, para que o seu nome se tornasse conhecido em toda a terra. E aqui estão os filisteus reconhecendo isso. Depois de saber o que mandar, como fazer a compensação, os sacerdotes vão dizer como mandar. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar toda a dúvida. Vocês vão pegar uma carroça nova, um carro de boi, né, um carro novo, que nunca foi usado, exclusivamente para esse propósito. Vocês vão pegar 2 vacas que acabaram de dar cria, que os bezerros ainda estão pequenos, que ainda estão mamando. E essas 2 vacas nunca puxaram carro nenhum, nunca puxaram carroça nenhuma. Elas não estão acostumadas a puxar carroça. Elas nunca tiveram aí uma canga, um jugo no pescoço delas para puxar uma carroça. E vocês vão separar os bezerros. Qual a ideia aqui? Aqui nós temos um teste, em certo sentido, duplo. Uma vaca, ou 2 vacas, que nunca tivesse puxado uma carroça, ela não saberia nem o que fazer
quando se botasse uma canga e uma carroça atrelada a ela. Elas ficariam paradas. A não ser que alguém as enxotasse, estivesse ali mandando elas seguirem, elas ficariam paradas. Além disso, essas duas vacas tinham bezerros novos que ainda mamavam. E aqueles que lidam com a pecuária sabem que quando você aparta uma vaca de um bezerro, você tem que deixá-los presos, porque senão o que a vaca faz? Ela volta para alimentar o seu bezerro. Ela não aguenta ser apartada do seu bezerro. Ela volta. Tem alguns vídeos até na internet mostrando isso. Ela volta para cuidar do seu bezerro, para amamentá-lo. Então eles vão dizer, tem que ser uma vaca com bezerro novo, que ainda amamenta, e que nunca puxou uma carroça. Aí nós vamos fazer o teste. Aí vocês vão pegar essas duas vacas, vão trazer essa carroça nova, botar na canga, botar nas duas vacas, coloca a arca em cima, pega uma caixa como um cofre, coloca dentro dessa caixa, desse cofre, as 5 imagens dos tumores, os 5 imagens dos ratos, todas de ouro, e soltem as vacas. E aí, verso 9. E aí, prestem atenção. Se as vacas subirem, saírem andando, em direção à cidade de Bet-Semes, ou Bet-Shemesh, o nome significa Casa do Sol, e ela ficava mais ou menos 10 quilômetros lá de Ecrom. Era a próxima cidade, depois da fronteira do povo de Israel, uma cidade que, na época de Josué, tinha sido doada aos levitas, então era uma das cidades para os levitas, Josué 21:16. Então ele diz, se as vacas pegarem o caminho para Bet-Shemesh e forem direto, pronto, foi Deus que mandou essa praga para nós mesmos. Porque o natural é elas irem atrás dos bezerros. Esse é o natural. O instinto delas será esse. Mas se não, elas caminhar, deixar os bezerros e nunca puxaram uma carroça, mas sem ninguém enxotar, sem ninguém dirigir, elas saírem caminhando para Bet-Shemesh, meu amigo, aí foi Deus mesmo. Agora, se não acontecer isso, eles dizem, note que alguns ainda estão em dúvida. Se não acontecer isso, então essa praga toda aqui foi mera coincidência. Então observe. Agora, vamos notar que a probabilidade toda era contra as vacas irem para Bet-Shemesh. A probabilidade toda, natural, era delas ficarem paradas com aquele peso todo nas costas, elas nunca tinham carregado uma carroça, ou de ouvirem o berro dos bezerros e irem lá para os seus filhos, os bezerros. Os filisteus, a partir do verso 10, fazem exatamente como seus sacerdotes e adivinhos disseram. Pegaram 2 vacas, com crias ainda, pegaram um carro novo, amarraram o carro nas vacas, pegaram os bezerros e levaram para o curral, puseram a arca sobre o carro, puseram o cofre com as imagens de ouro e soltaram as vacas. E o que aconteceu? Verso 12. As vacas tomaram diretamente o rumo do caminho para Bet-Semes, andando e berrando. A ideia aqui é que elas não queriam ir, elas queriam voltar para os seus bezerros. Então elas iam berrando mesmo, certo? A contragosto, mas iam. Tinha alguém dirigindo essa carroça. Era a arca do Senhor. Era Deus através da arca. Ele estava guiando e empurrando aquelas vacas. E elas não tiveram poder para fazer aquilo que o instinto delas ordenava, que era voltar para os seus bezerros. E é dito então que elas foram por esse mesmo caminho, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. 10 quilômetros, berrando, e levando a carroça, a arca e o cofre ali. E os príncipes dos filisteus atrás. O autor da narrativa nos dá uma certa sensação de suspense aqui, né?
Está todo mundo olhando. E aí? Vamos ver aí como é que é esse negócio. Em certo sentido, irmãos, eu acho que eles não tinham muito o que fazer, a não ser torcer para que a arca fosse embora. Porque se não acontecesse isso, imagine. Não aconteceu isso, as vacas ficaram aí paradas, ou resolveram ir lá para trás, para os bezerros, para o curral. Então, essa praga não foi causada pelo Senhor. E se ela não foi causada pelo Senhor, como é que a gente resolve agora? Pronto, agora ficou pior. Estão entendendo? Ficou pior. Porque se essa não é a solução, qual será? Não tem. E é isso que acontece quando a gente tira Deus da jogada. Bem, se não é Ele para resolver, e aí? O que a gente faz? Como é que resolve? Então eu acho que eles até torceram, falaram, tomara que essas vacas vá direto mesmo para Bet-Shemesh, porque aí a gente tem a certeza de que foi o nosso pecado mesmo, foi a nossa desobediência a Deus, e aí a praga também vai embora. Junto com a arca vai também a praga embora, graças a Deus. E ele nos dá essa sensação de suspense. Você pode imaginar os príncipes, o povo ali, todo mundo botando a arca, botando o carro, atrelando o carro nas vacas, trazendo a arca, botando, pronto, bora soltar. Aí você consegue até ouvir a respiração presa, suspensa, bora soltar. Elas tomaram o caminho mesmo lá de Betsaida. Olha, foi a arca mesmo. Mas vamos até o fim, vamos observando. E você imagina o silêncio com que eles... E se elas pararem no meio do caminho? E se elas encontrarem aí uma forquilha no caminho aí e tomarem uma outra direção? E se elas virarem para a direita ou para a esquerda? Mas não, elas foram até lá. Foram até Bet-Shemesh, verso 13. E quando ela chega, era a época da colheita do trigo, aí os meses entre maio e junho, que eles faziam a colheita do trigo, o trigo era plantado no vale, então a arca vem chegando como se fosse um pouco acima, os homens estão lá no vale colhendo o trigo, de repente eles olham, aqui são os israelitas, a arca! Aí você imagina a alegria, deixaram tudo, correram lá para cima, vieram os levitas, que era uma cidade de levitas, que eram os únicos autorizados dentro do povo de Israel a pegarem a arca, tiram a arca. É interessante que as vacas caminham até, verso 14, o campo de um homem chamado Josué, que era um homem nascido naquela cidade, onde tinha uma grande pedra, um lugar apropriado. Então eles pegam a arca, colocam em cima da grande pedra, pega o cofre com as imagens de ouro, coloca lá em cima também, pega a carroça, o carro novo, cortam a madeira, vão fazer um fogo, pegam as vacas, sacrificam em holocausto a Deus. Aqui é um culto. Estão manifestando sua gratidão a Deus, porque a arca voltou. Não foram eles que foram buscar. Não foram eles que foram atrás. Foi Deus quem trouxe a arca. E sempre é assim. A solução sempre vem de Deus. A salvação é toda iniciativa de Deus. Eles só recebem gratuitamente. E é tudo de graça, né? A arca de volta, a madeira para fazer o fogo e as vacas para o holocausto. Deus mandou tudo. Ele só tem que agradecer com alegria e prestar aquele culto a Deus. Acho que naquele momento eles não entenderam. Por que os filisteus estão mandando a arca? Não sei se eles entenderam tudo. Mas mesmo sem entender, eles estavam alegres. A arca voltou. E eles fazem um culto. E no verso 16 diz que os 5 príncipes dos filisteus viram aquilo e voltaram então para Ecrom. E agora dizendo, foi a mão de Deus mesmo que pesou sobre nós. E os homens então, depois do culto, a arca fica ali. E o narrador
quer nos dar duas evidências. Lembra que ele está escrevendo isso muito tempo depois, 150 ou até 200 anos depois. E ele quer que os seus leitores saibam das evidências. Então ele explica, olha, sabe aqueles 5 tumores que tem lá numa caixinha perto da arca? Lembrem-se, aquilo ali foram os príncipes dos filisteus que deram. Por isso que ele repete aqui nos versos 17 e 18, os príncipes das cidades de Gate, de Gaza, de Asdod, de Ecrom e de Ascalon. Foram eles que deram. Mas ele quer dar uma segunda evidência. Sabe essa pedra, essa grande pedra, onde a arca ficou? Ela existe até hoje. Vão lá no campo de Josué, vocês vão ver a pedra lá. Ela existe lá até hoje. É como se o autor da narrativa, para os seus leitores de então, dissesse, acreditem, foi isso aí mesmo que aconteceu. Mas a história não termina tão bem. Se os filisteus haviam aprendido a lição, que não podiam desrespeitar Deus, alguns israelitas ainda não. Já na lei havia sido ordenado que eles não podiam olhar para dentro da arca, certo? Saber o que tinha dentro. E eles vão tentar saber o que tinha dentro. E para saber o que tinha dentro, eles tinham que fazer o quê? Tirar a tampa, tirar o propiciatório, que era a tampa. E eles eram proibidos de tocar na arca. Era símbolo da presença de Deus. Mas eles tocaram, a curiosidade, vamos ver o que tem aqui dentro. 70 homens de Bet-Shemesh morreram por essa curiosidade desobediente e incrédula. Deus já tinha dito que tinha dentro da arca. Era um pote com maná, e eram as 2 tábuas da lei, e era o bordão de Arão que floresceu. Pronto, já estava escrito. Porque essa desconfiança de Deus, mas será que é isso mesmo? Será que não botaram mais coisas aí dentro? Não. Será que Moisés não colocou mais coisas e não disse para a gente? Será que Deus não colocou? Para que essa curiosidade? E mesmo que Deus não tivesse dito, ele tinha dito, não é para tocar na arca. Só os levitas podem tocar na arca. Esses 70 homens não levam Deus a sério e morrem por causa disso. Muitas vezes a calamidade vem porque não estamos levando Deus a sério. Não estamos prestando atenção no que Ele nos disse na sua palavra. Não estamos confiando no que Ele disse. A gente quer conferir por nós mesmos. Deus disse que se fizer assim dá errado, mas deixa eu experimentar. Eu quero o privilégio de eu mesmo experimentar e ver se dá errado. Muitas vezes é assim. Deus disse que não é para fazer isso, que não dá certo. A gente vai e faz. Não, mas eu quero saber. Eu quero ter a minha prova. A palavra de Deus parece que não é suficiente para nós. Aqueles homens morrem, 70 homens. O povo chora. E aí o povo faz a pergunta, que para mim é a pergunta-chave nesses capítulos 5 e 6. Verso 20. Quem pode estar perante o Senhor, esse Deus santo? Essa é a pergunta. Já não é mais por que Deus deixou fazer isso, por que isso aconteceu, não. A pergunta é, como agora a gente pode estar diante do Senhor? Estamos reconhecendo que Ele é um Deus santo, que merece todo o respeito. E aí eles mandam a outra cidade, Kiriat Jearim, capítulo 7. Aliás, capítulo 6 ainda, verso 21, e no capítulo 7, os homens de Kiriat Jearim vêm, levam a arca para esta cidade, ficava 24 quilômetros acima de Bet-Shemesh, era um lugar alto, talvez um lugar dedicado ao culto, talvez, a gente não entende por que eles foram até essa cidade, e lá então, na casa de Abinadab, que era no outeiro, isso é no monte, eles colocam a arca e eles escolhem uma pessoa, Eleazar, para ser o vigia da arca. Pronto, você vai ficar aí vigiando a arca. O zelador da arca, você não pode deixar ninguém se aproximar, ninguém olhar, só os levitas. E a arca ficou aí até quando Davi manda buscá-la para levá-la para
Jerusalém. Durante todos estes anos, né? A arca aí, quase 80 anos, ficou aí. O texto vai dizer que foram 20 anos, mas esses 20 anos se referem de fato ao momento que a arca chegou lá e ao momento que Samuel assume a liderança do povo para conduzir a libertação, agora sim, em obediência a Deus, a libertação de diante dos filisteus. Uma das razões que Deus permite calamidades é livrar-nos dos nossos ídolos e nos fazer reconhecer que Ele é Deus, que quem manda é Ele e que nós devemos nos curvar diante dEle. Precisamos prestar atenção nisso. Quais são os ídolos que Deus quer que nos libertemos nesse momento? O que Ele quer que nós retiremos do nosso coração para dar todo lugar apenas a Ele, toda supremacia, todo o nosso amor a Ele. Mas eu quero encerrar respondendo à pergunta: como vamos comparecer diante de Deus? Isso nos é respondido no Novo Testamento. No livro de Hebreus, no capítulo 10, versos 19 a 23. Quando fala de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que está hoje diante de uma outra arca, a verdadeira arca, lá nos céus, no verdadeiro santo dos santos. Aí ele diz agora: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar lá no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Não tem mais o véu que separa a gente da arca ou da presença de Deus. Isso foi feito através do sacrifício de Cristo. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Não precisamos mais ter esse pavor de nos aproximar de Deus, se nos aproximarmos através do seu Filho Jesus. Aproximemo-nos com sincero coração. Lembre, coração sincero. Não apenas como os israelitas fizeram, tentando manipular Deus, confiando em símbolos ou rituais, mas com um coração sincero, com plena certeza de fé, com o coração purificado da consciência má, com o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem pode estar diante de Deus, que é santo? Todo aquele que, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua culpa, se volta para Deus única e exclusivamente através de Jesus Cristo, acreditando que o sacrifício que Ele fez na cruz é o único preço, a única compensação, a única indenização devida, não mais 5 ratos de ouro ou nada disso, não mais. Mas o único é Jesus, por sua morte na cruz. Ainda hoje, algumas pessoas têm o hábito religioso de, diante de uma cura realizada pelo seu ídolo religioso, de trazer, muitas vezes feito de madeira ou de barro, uma parte do corpo que foi curado. Alguém que foi curado de uma perna, traz uma perna de madeira para o centro religioso daquele que julga que o curou. Ou traz um braço, ou isso ou aquilo. As pessoas ainda têm esse costume. Mas isso não é para o cristão. Não, a única indenização devida foi paga pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo na cruz.
Ele fez a nossa expiação. Ele levou a nossa culpa. E nós nos aproximamos de Deus agora, da presença de Deus, da glória de Deus, através de Jesus, com um coração sincero, colocando todo o nosso desejo de obedecer a esse Jesus, não apenas atrás de um livramento momentâneo que impeça que algumas coisas aconteçam comigo, para que a vida volte a ser o que era e eu volte a pecar de novo. Não. Mas uma autêntica conversão de alguém que reconhece que sua vida é devida a Deus, que sem Deus está completamente perdido e que por causa disso se rende a Deus através do sacrifício de Cristo com um coração sincero. A pergunta que os moradores de Bet-Shemesh fizeram foi respondida para nós pelo Senhor Jesus Cristo. Quem pode estar diante desse Deus Santo? Jesus responde: todos aqueles que chegarem a Ele através de mim, porque eu morri na cruz pagando pelos pecados de vocês, e que com coração sincero, com fé firme, com desejo de obediência, vocês poderão estar diante de Deus. Amém. Agradecemos a Deus pela sua palavra e que estejamos vivendo essa palavra dia a dia. Reforçamos os avisos. Na quarta-feira, incentivamos os irmãos a realizarem o culto doméstico, o culto de oração, cada família em seu lar. Nós temos recebido testemunho de irmãos que não só na quarta, mas todos os dias, em horários marcados, estão realizando o culto doméstico. Isso é uma grande bênção para as nossas famílias. Mas ressaltamos o da quarta por conta da nossa programação de oração. Se você tem algum pedido, você pode enviar para o e-mail da igreja ou mesmo no grupo do WhatsApp que será organizado para naquela quarta, próxima quarta, estarmos orando uns pelos outros nesse momento de oração. Lembramos também, novamente, domingo pela manhã, 9 horas, e às 18 horas haverá a transmissão do culto através do canal do YouTube da TV Evangélica do Cariri. Agradecemos a sua assistência, e o nosso desejo é que Deus te abençoe e que possamos reconhecer a glória de Deus dia a dia. Vamos fazer uma oração para finalizarmos o culto dessa noite. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é a verdade para nós. Obrigado pelas lições que podemos aprender hoje através da pregação. Pedimos que o Senhor nos ajude a te tratarmos como o Senhor merece, como o Senhor exige de nós. Que a cada dia, confiados em Jesus Cristo, possamos guardar firmes a nossa confissão e chegarmos à Tua presença, Senhor, pelos méritos de Jesus. Pedimos a Tua bênção para todos nós, para o nosso país, para o mundo todo, no sentido de que, através desta calamidade, todo mundo possa reconhecer que só o Senhor é Deus. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, que Deus te abençoe.